Galerinha, hoje no Papo Reto eu estou com o Xande, ex-paquito da Xuxa e que hoje leva uma vida muito diferente. Xande, conta pra galerinha de casa um pouquinho sobre a sua história, como tudo começou. Eu sei um pouco, porque meu pai já trabalhou com você, mas a galerinha de casa acho que não sabe. Conta pra eles. Bom, meu nome é Alexandre, nasci no sul do país, morei em São Paulo até os 11 anos e também queria ser famoso. Os meus pais me colocaram em agências de publicidade, eu comecei fazendo propagandas em São Paulo para alguns produtos e fui querendo ter fama. Com 11 anos eu me mudei para Minas com meu pai, minha mãe e meu irmão, tenho um irmão menor, e lá eu comecei então a trabalhar com produção, fazer shows, fazer parte de produção de áreas de vários tipos de shows artísticos e também na área de apresentações de teatro, uma série de coisas que aconteciam por lá. E fora isso, eu ainda queria ser famoso sendo jogador de futebol. E não basta, de alguma forma eu queria ser famoso. E aquilo me impulsionava a fazer vários tipos de programas. Que tipos de programas? Programas na música, no esporte. E com 17 anos, apareceu uma oportunidade que precisava de um cantor no grupo. E que cantor era esse? Um grupo que se chamava Paquitos. E esse grupo, eu tô rindo porque foi muito interessante a chegada lá. Eles precisavam de um cantor. E era na Rede Globo, o programa se chamava Show da Xuxa. E tinham 4 garotos, precisava de mais um para que pudesse cantar. E nisso eu peguei, então, me inscrevi e passei por alguns testes e entrei. Foi em fevereiro foi em outubro de 88. Acho que você nem era nascida, não sei. Não era. Mas também não faz tanto tempo assim. E lá então eu entrei, fiquei 4 anos, a gente trabalhou cantando, dançando, fazia shows, fazia desfiles de moda, filmes. E aquilo então foi acontecendo na minha vida. E foi uma fase trabalhando com criança, mas eu não gostava não, tá, galerinha? Entendi, então vamos voltar para esse tempo dos Paquitos. Eu fiquei sabendo que você era o único da turma que tocava todos os instrumentos. Isso era verdade, eu tocava alguns instrumentos. Isso foi dons que Deus tinha me dado. Então eu sempre gostei muito de música, só que eu não usava para louvar a Deus, para uma série de coisas que hoje a gente faz. Mas a intenção na época era eu utilizar essa área de produção, de tocar instrumentos, dançar no palco, uma série de coisas que preenchiam e faziam um artista completo. Foi isso uma das ideias até que me encaixaram e colocaram no grupo. E existe inveja entre vocês e os outros Paquitos? Tinha bastante. Num ambiente no qual você não tem Jesus no seu coração, na sua vida, um quer ser melhor que o outro, um quer aparecer mais que o outro. Então, quando eu pedi autógrafo para um, o outro já ficava triste. Não, por que não pediu para mim primeiro? Não sei o que, aquela coisa. Então, tinha essa situação. Não era muito bacana isso no relacionamento da gente. E como assim? Você era Paquito e não gostava de criança? É verdade, eu não gostava. Eu entrei com 17 anos e fiquei 4 anos e meio por lá. Mas, com 17 anos, muitas crianças que a gente tinha que ficar cuidando, dando autógrafo, batendo foto, uma série de coisas, eu não tinha muita paciência. A minha ideia de um garoto de 17 anos era ser famoso, só namorar bastante, ficar rico, ter a fama, as pessoas reconhecerem você nas ruas, no shopping. E era essa a minha ideia, não era cuidar de criança. Então, por isso, eu não gostava. Mas hoje o nosso trabalho é só com criança, viu? Daqui a pouco eu vou explicar isso. E o porquê do rompimento com a Xuxa e com a turminha toda? Porque eu queria mais fama ainda. E como é que eu ia conseguir isso? Cantando sozinho e não tendo que cantar com mais 4 garotos. Então, parti para a carreira solo em 92 e fiz a primeira turnê na América Latina, depois no Brasil, e aí em 95 foi quando eu estava indo para Tóquio, onde eu ia fechar um contrato de lançamento mundial de disco. Só que daí, fevereiro de 95, 25 dias antes de eu embarcar para esse contrato, Jesus mudou a minha história. E aí entra toda uma revolução dentro da minha vida, da minha casa. Então vamos falar um pouco da sua conversão agora. Meu pai me contou uma história que uma vez você foi guiado por um som. Quando você seguiu, era muito longe. E quando você chegou até lá, você se preparou com uma igreja, é verdade? Isso, era assim. Eu ouvi um som de uma música e aquele som não é porque estava bonito, é porque estava ruim demais. E aquilo me incomodou, eu queria bater em quem estava tocando naquele lugar. Eu era uma pessoa muito
irritada, muito nervosa. Eu achava que tipo, só eu sabia fazer o som e tocar. Então era uma coisa assim muito feia que eu tinha, inclusive no meu caráter, né? Mas Jesus já libertou, graças a Deus. E nisso eu fui seguindo o barulho e me deparei em frente a um templo evangélico. E aquilo me deixou muito irritado, porque eu não gostava muito também de Jesus. Eu tinha outros segmentos também religiosos e não tinha nada a ver com Jesus, muito pelo contrário. E aí eu ouvi aquele som e quando não, deve ser a igreja então é de Jesus Cristo, evangélicos, e eu não gostava mesmo. Só que eu entrei e ouvi a mensagem, fiquei e estou até hoje, já vão fazer 18 anos, já fazem que eu não fui para esse contrato no Japão, de disco, lançamento no mundo inteiro. O Senhor começou a mudar a minha vida, a minha história, eu reneguei todas as coisas do meu passado e comecei então a querer conhecer mais de Jesus. E o que te levou a ir a Níger, fazer aquele trabalho lindo que você fez? Então, já estou por lá desde 2001. Então a gente começou trabalhando, evangelizar, falar de Jesus, do amor de Jesus e mostrar isso através do esporte. Então a gente começou com futebol, com algumas crianças, foi crescendo. Hoje nós temos quase 2.000 crianças e adolescentes que a gente cuida, são 9 vilas. Temos um centro esportivo evangélico, temos escolas, creches, escolas de costura. Então assim, tomou um volume grande o projeto social da gente. E o principal era porque quando Jesus me tira de um mundo da fama, do sucesso, de tudo, eu pedi para Deus, olha, me manda para o pior lugar do mundo. E o Níger, que não é Nigéria, às vezes você está nos ouvindo, e será que é a Nigéria? Não é. Eu mesmo não sabia que existia Níger. E o Níger é o segundo país mais pobre do mundo. Então tem assim um agravante aquele lugar e é uma preocupação tanto pela fome. Tem crianças lá, por exemplo, de 1 ano com 2 quilos. As crianças comem de tudo. Eu trouxe inclusive tipo de comida, trouxe uma delas que a gente vai experimentar já já, um tipo de comida típica de lá. Você vai ver pessoas comendo areia, restos de comida, rato e qualquer outro tipo de coisa. E aquilo me tocou bastante. Jesus começou a mudar meu coração. Então eu comecei a gostar de trabalhar com crianças, gostar de trabalhar com adolescente. E isso fez a diferença. Jesus fez a diferença na minha vida. Porque mudou bastante. Você não gostava de criança e começou a trabalhar com elas, assim, fazer um projeto lindo. Isso, através de Jesus na minha vida. Só Ele pode mudar coisas na nossa vida, só Ele pode mudar direções da nossa vida. Mas tem uma coisa, você tem que querer mudar. Por exemplo, como você falou, galerinha, deve ter um monte de crianças, adolescentes, jovens, enfim, nos assistindo. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe em tudo, o que é honrar? É você respeitar, obedecer. Então, quando você começa a entender aquilo que Jesus disse para nós, para que nós façamos, então eu obedeço a palavra de Deus e eu cumpro. Exemplo, às vezes tem crianças que estão nos assistindo ou adolescentes que o pai precisa mandar fazer 4 vezes a mesma coisa, tipo, filho, busca água, papai, já vou. Busca água, né, daqui a pouco. Ou então tem uns que falam, não sou seu empregado. E isso não agrada a Jesus. Então, são essas coisas que quando você fala que é uma pessoa que ama Jesus, é amigo de Jesus e quer seguir os passos de Jesus, você cumpre. Então você vai ser uma boa filha, uma boa aluna, você vai respeitar os mais velhos e uma série de coisas vão acontecendo. E só Jesus pode mudar. Eu vi uma entrevista sua no Agora é Tarde, do Danilo Gentili. Você falou que você come gafanhoto? Gafanhoto? E não, a gente come. Vamos experimentar então aqui. Eu trouxe um pouquinho aqui pra gente experimentar. E é o seguinte, vou mostrar esse aqui primeiro. Você quer dar um close aqui? Vou pegar um que tem perninha, vai. Pronto. Eu começo e você vai depois? Eu tiro um pedaço ou você vai primeiro? Não sei, você começa. Então tá. Um pedacinho, só a pontinha. Lembra que a gente... Aí, pronto, ó. Parece cereal. Não é tão ruim não, é bom. Não é? É bom. É um cereal, parece um cereal. E faz bem? É proteína, só que é o seguinte, muitas pessoas lá não têm dinheiro nem para comprar isso. Então, você pensa, um lugar onde vai ter crianças que se conseguem um pouquinho de dinheiro, alguma coisa, e mesmo que elas estão doentes, elas vão comprar comida.
E aqui, por exemplo, no Brasil, quantas vezes, até eu ou você, um dia, seu pai comprou uma comida, ou vamos comer isso, não quero, não gosto. Então tem crianças que jamais elas renegam comida. Então quando eu vejo assim, às vezes uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, não quero isso, não gosto disso, isso me deixa triste, porque eu sei que tem crianças hoje, lá nesse momento agora, que morreram porque não tinham pão para comer. Então a gente tem que dar muito valor àquilo que a gente come, não estragar as coisas, dar graças a Deus por tudo, pela roupa que você veste. Tem crianças lá que nunca tiveram uma cuequinha. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem pessoas que ajudem. Então foi um dos motivos que eu e minha esposa, a minha família, a gente decidiu ir para lá. Então nós temos 15 garotos hoje lá adotados. Dentre esses quase 2.000, a gente tem 15 que são nossos, que a gente adotou, tem a guarda deles, tudo. E você pretende fazer um trabalho desse aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a princípio, não. Deus me deu uma direção muito clara. Você vê, eu estou indo para quase 13 anos lá. 12 anos. E o que acontece? A gente entende que Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, você tem que ser discípulo. Então eu tenho que pregar uma coisa e procurar viver aquilo, para que eu falo para você, olha, respeita teu pai. Eu pego o vigor pro meu e você me vê, o meu pai me pedindo uma coisa e eu, não sou seu empregado. Você vai falar, mas peraí, ele falou para eu fazer isso. E como é que é isso? Então eu tenho que viver aquilo que Jesus falou, para depois você ver que isso é real e você também ter exemplo para você seguir. Então, é isso que a gente ensina lá também. Então a gente ensina sobre o amor de Deus, a gente ensina sobre respeito, sobre até ler e escrever, então alfabetização e profissão. Profissão para os nossos adolescentes também. Então, é um processo, né? A gente tem crianças lá que chegaram com 6 anos, hoje já estão com 16, 17, estão com a gente, né? Desde pequenininho. Então é muito bacana você ver isso e saber que eles poderiam estar mortos já. Então, Xande, essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigada pela presença. Eu tenho que te mostrar o CD primeiro, calma. Claro, mostra aí, então. Olha só, a gente tem vídeo, tem 2 tipos de vídeo. E eu vou falar sobre o site da gente, que você pode adquirir os DVDs, que fala do nosso projeto, esse chama-se Desafio, e esse Ministério Guerreiros de Deus. O que é isso? Nós não somos tá? E aqui depois você dando uma olhadinha, ó, tem eu fazendo curativo, minha esposa dando comida, a gente preparando comida, tal. Tem muita coisa bacana nesses vídeos. Tem CDs, então eu que produzo também. Então esse CD é o mais novo. Eu estou cantando em dialetos, louvores, junto com os meus filhos. Então em francês, dialetos e português. Esse daqui é um CD em dialetos e francês remix. Então é muito bacana, ele está no Dance Music, então isso aqui é para a galerinha louvar o Senhor, dançando, fazer ginástica, muito bacana. E esse aqui eu estou louvando em português, chama Jesus Bem Brasil. Então você pode adquirir esse material pelo site www.guerreirosdedeus.com.br. É isso aí. Então, muito obrigado. Galerinha, essa foi a entrevista com o Xande, espero que vocês tenham gostado. Vamos para um breve comercial e voltamos já já. Valeu!